Suponha que você me diga o seguinte: o aborto é um mal. Se eu começar a discutir esse tema com você, é porque eu acho que a sua afirmação é uma afirmação objetiva. Tem um valor de verdade independentemente do que qualquer um de nós pensa. Mas, o que ocorre se eu considero essa afirmação como subjetiva? Bom, nesse caso, não há sentido discuti-lo. É tudo questão de opinião pessoal. Mas por que isso ocorre, hein? Nesse caso, por exemplo, estamos falando do aborto. Olha, isso ocorre porque estamos lidando com uma afirmação que apresenta uma posição moral. E nesse caso, estamos falando do bem e do mal. Olha, não é fácil definir, identificar, compreender o que é o bem e o que é o mal. Mas vamos pensar um pouquinho diferente. Suponha que uma certa pessoa diga o seguinte: tenho o direito de pensar que o aborto é um mal. É claro que a pessoa tem esse direito. A questão que nos apresenta é outra. Será que ela tem razão para isso? Essa é a questão. Observe a diferença. Tenho o direito de acreditar nisso, ou é outra coisa qualquer. Falar assim é bem diferente de dizer que tenho razões objetivas para acreditar nisso, ou alguma outra coisa. Acreditar e ter razão para acreditar são coisas bem diferentes. E tal diferença fica explícita quando alguém nos diz assim: isso é o que eu penso. E então nós respondemos: você tem o direito de pensar como deseja, não é? Nesse caso, a pessoa expressa uma posição subjetiva. E é claro que ela tem o direito de expressar qualquer posição subjetiva. E, nesse sentido, devemos deixar claro: tal posição é subjetiva e está longe de ser objetiva. Por quê? Porque, para ser objetiva, teremos que analisá-la do ponto de vista das razões. Ser objetivo não é uma posição pessoal. E essas coisas objetivas e subjetivas, entender isso é muito importante no contexto da argumentação. E, em geral, quando expressamos afirmações subjetivas, somos vagos. Frases subjetivas são naturalmente vagas. Veja alguns exemplos. Suponha que alguém nos diga o seguinte: os homens são mais fortes que as mulheres. Temos aqui uma frase vaga, porque ela não é objetiva. Afinal, de que homens estamos falando? Os lutadores de luta livre? Ou os estudantes de lógica? Da mesma forma, de que mulheres estamos falando? E mais forte em que sentido? Falta nessa frase muita informação
para que ela se torne uma frase objetiva precisa, para que ela se torne uma afirmação que possa ser usada no contexto da argumentação. Temos aqui uma frase vaga, com coisas de cunho, digamos, subjetivos. Mais forte pode ser mais forte no sentido de levantar peso muscular, mas pode ser mais forte emocionalmente. Uma outra frase. Em geral, parece que as pessoas são mais conservadoras hoje que há 30 anos. De novo, que pessoas? E o que é que significa ser conservador? E estamos falando de hoje e de 30 anos atrás. E além do tudo, estamos aqui começando com em geral. Significa, não é algo que ocorre no todo, mas na maioria do todo. Mas que maioria do todo é essa? Em geral, em que termos? Temos aqui novamente uma frase vaga. Não é uma afirmação que se possa usar num contexto de argumentação lógica inteligente. Devemos lavar sempre as mãos antes de comer. Aqui temos algo um pouco diferente. Temos aqui uma frase mais objetiva. Sabemos, por pesquisas científicas, que levam em conta razões, que certamente devemos lavar as mãos antes de comer. Então, essa não é uma frase vaga. Ela tem a sua objetividade. Sabemos por que isso é importante. Seu som está demasiadamente alto. Ou você baixa o volume ou chama a polícia. Saber se o som está demasiadamente alto é algo que pode ser objetivo, pode ser medido. E se esse é o caso, a pessoa deve baixar o som, porque isso está contra a lei, o som demasiadamente alto. E se a pessoa vai contra a lei, podemos chamar a polícia. Então, há uma certa objetividade aqui, mas há também aqui uma ameaça. E se a frase é uma ameaça, ela não é passível de ser usada no contexto da argumentação, pelo menos da argumentação lógica lícita, não falaciosa. Dores nas costas, só Reumatix é recomendado. Um certo Reumatix aí que deve ser bom para dores nas costas. Mas afinal, concluímos que o tal Reumatix é bom para dores nas costas baseado em quê? Quem disse? Pesquisas científicas? Os médicos? Ou é apenas um jogo de propaganda? Então, temos aqui uma frase vaga. A conclusão que temos dessa conversa é que devemos, na medida do possível, caminhar na direção de frases que não sejam subjetivas, que sejam objetivas. Ou seja, de frases que não são frases vagas, pois a vagueza das frases nos impede de raciocinar adequadamente.